segundo ano, olha só, mais um conteúdo para nós revisarmos, né? Aprender mais um pouquinho e memorizar aí quais são os números ímpares e os números pares. Eu aprendendo quem são os números ímpares em um algarismo, eu sei se tiver com 2, com 3 ou até mais números, né? Então vamos lá relembrar? Então eu sei que os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9. Esses são o grupo dos números ímpares, né? E do número pares é os que não estão aqui, que são quem? 0, 2, 4, 6 e 8, certinho? E lembrando também que eu já falei que nós sempre olhamos o último número para descobrir se ele é ímpar ou se ele é par. Se eu tenho o número 75, eu vou sempre olhar qual número? Esse que fica aqui, o número da unidade. Eu sei que aqui é a dezena e que aqui é a unidade, então eu sempre vou olhar a unidade e vou ver qual grupo ele pertence. Então, 75, onde está o 5 aqui? Está no grupo do número ímpar ou do número par? Ele está aqui, né? Então, eu sei que o número 5, o número 75 é um número ímpar. E se ele fosse 89? E aí, como é que eu descubro se ele é ímpar ou se ele é par? Então, é só eu olhar quem é o número da unidade, né? Então, é o 9. Onde é que o 9 está? Está no grupo do ímpar, certo? Mesmo tendo o 8 que está aqui no grupo do par. Eu sempre vou olhar esse último número aqui. Se fosse um número com 3 algarismos, do mesmo jeito, com 4 algarismos, do mesmo jeito. Sempre vai olhar o número que fica na unidade, certo? Do mesmo jeito é o número par. Vou dar um exemplo aqui, né? 82, certo? Ó, então, os dois números estão aqui, mas eu não vou olhar isso, eu vou olhar sempre o último, que está na unidade. Eu vou saber que ele é o número par, porque ele se encontra aqui no grupo. E se eu fosse fazer 82 bolinhas, quando eu começasse a circular de duas em duas, eles cada um ia ficar com o seu parzinho, né? Então, par é uma coisa que tem o seu par. Ímpar é quando sempre sobra. Então, olha só, se eu tenho 2, eu tenho uma coisa que tem par. Se eu tenho 3, eu tenho um que tem par e um que está ficando sozinho. Então, é o número 3, por isso que ele é chamado de ímpar, porque sempre sobra um. Todos os números ímpares sempre vai sobrar um quando eu fizer o grupo de 2, certinho? Na primeira questão, está dizendo que é para você pintar de azul os números pares e de verde os números ímpares, né? Então, você já sabe, memoriza aqui essa tabelinha que a tia Suzana fez e olha, aí tem o número 24, então, o número 4 é o quê? Número par, né? Ó, o 4 aqui, então você vai pintar aqui cor azul. Número 31, ele é ímpar porque ele termina com 1 e eu sei que o 1, ele é ímpar, ele não tem par, ele é só um sozinho. Então, eu quero que vocês pintem a legendazinha aí de acordo com os números. Memoriza esses números que estão aqui na minha folha aqui que eu coloquei. Aprendendo isso aqui, vocês não vão errar na hora de diferenciar o que é um número ímpar e o que é um número par, tá bom? Vamos para a segunda questão? Na segunda, você vai completar com números pares. Quando nós vamos escrever, por exemplo, se a tia Suzana dissesse assim, escreva de 1 a 100 só os números pares, que no caso é isso que está pedindo aqui na segunda questão. O que você vai fazer? Aí no livro tem tipo uma cruzadinha, né? Se fosse para você escrever no caderno, é só você pular um número. Então aí já tem o 0 e o 2, então você pula o 3, vai para o 4. Pula o 5, vai para o 6. Pula o 6 ou 7, vai para o 8. Você sempre, quando você vai escrever os números pares, você começa pelo primeiro número par e vai pulando um, deixando ele. E é isso que você vai fazer. Aí 8, depois do 8 é quem? Você não escreve. Aí vai o 10, depois do 10 é quem? O 11, não escreve porque ele é ímpar. Então vai fazendo um sim e outro não, até chegar no número 100. E aí tá pedindo mais uma coisa aí na questão, né? Vou fazer até aqui um certo ponto para mim poder explicar. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, tá? E vocês vão fazer até o 100. Na questão, tá pedindo que é para você pintar os números que terminam em 4. Então, ó, o 4 aqui eu vou pintar, né? Onde é que tem mais que termina em 4? 14 eu vou pintar, 24 eu vou pintar. Quando você terminar todos, aí você vai olhar quais são os números que terminam em 4 e vai pintar, até chegar no 100. Certinho? Deu para entender? A terceira questão, ela é falando sobre você. Então, aqui vai ser diferente para todos, né? Cada um tem o dia que você nasceu, qual é a sua idade, qual é o mês, qual é o número do seu sapato, quantos alunos tem na nossa sala. A última vai ser igual, porque na nossa sala nós temos quantos alunos? 17. E aqui é um algarismo com 2 números. Então, eu sei que eu vou olhar aqui, ó, se ele é um número ímpar ou se ele é um número par. Então, eu sei que o 7 é um número ímpar, certinho? Então, você coloca dentro do quadradinho lá na última, que a outra é sobre você, né? Na primeira é sua idade, na outra qual é o mês que você nasceu, o outro é qual é o número do seu sapato e quantos alunos tem na sua sala, certo? Só a última que vocês vão fazer todos iguais, porque a nossa sala tem 17 alunos e 17 é um número ímpar, tá bom? Na quarta questão, tem aí um grupo de um quadrado com alguns números, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui os números, esses aqui, né? E aí, na letra A, diz assim, quais são os números maiores que 100, né? Então, você vai olhar aqui, quais são os maiores que 100? Com certeza vai ser 127, 132, 148, que eles são maiores do que 100. Por isso, como eu sei, tia Suzana? Porque depois do 100, aí, ó, vem aqui o 20, o 11, o 12, o 13, aqui 132, 148. E aí você vai lendo. Aqui tem aqui os números ímpares menores que 31. Quem é que é menor do que 31? Se você não conseguir memorizar só pensando, lá nessa aqui, ó, você vai pegar o seu caderno, vai escrever de 1 a 100 e aí você vai olhar qual é o número que vem antes. Se você já tá craque aí no ímpar e par, você vai tirar isso de letra, né? Só você olhar aqui, você vai saber qual é o número que é menor do que 31. Na outra letra, tá dizendo qual é o número ímpar que tem 3 algarismos. Então, aí eu tenho 3 números ímpares, 3 números que tem, 3 não, tenho 4 números com 3 algarismos, que são quem? 100, 127, 132 e 148. Então, lembrando lá, como é que eu sei qual é o número, se ele é par ou se ele é ímpar? Eu vou olhar sempre o último número, certo? Então, vamos lá olhar. Então, o 0 eu já sei que é par, o 7 ele é ímpar, o 2 é par e o 8 é par. Então, qual foi o único que me sobrou aqui que é ímpar? É o número 127. E aí, na última letra aí, tá dizendo todos os números pares. Você vai olhar quais são todos os números pares e vai escrever na última linha. Todos eles, todas essas respostas da quarta questão, certo? Todas essas aqui, ó, vocês vão responder de acordo com esses números que estão aqui no quadrado, tá? Aqui na quinta questão, é o que eu falei pra vocês. Tudo que é par, ele vai ter o conjuntinho dele, né? Então, olha só. Você vai circular de 2 em 2 e vai sobrar 1. E aí, aqui tá dizendo quantas bolas há ao todos? Quantas? Aí, você vai contar. 1, 2, 3 e vai ver lá que tem 15 bolas. Sobrou alguma? Sim. Quantas? Uma. E esse número 15, ele é ímpar ou é par? Você já sabe que quando sobra é um número ímpar. E qual é o número que é sucessor a 15, sendo ímpar? O número que vem depois de 15 é 16. 16 é ímpar? Não, ele é par. Então, quem é que vem depois do 16 que é para ser ímpar? O número 17, tá bom? Nessas outra aí de dúzia e meia dúzia, é muito fácil. Eu vou dar só a dica para vocês relembrarem o que significa uma dúzia, né? Lembra lá que o número que representa uma dúzia é quem? Número 12. Então, quando eu tenho 12 objetos, eu tenho uma dúzia. E qual é a metade de 12? É 6, né? Então, quando eu tenho 6, eu tenho meia dúzia. O restante da atividade da página que continua essa que a gente estava fazendo é falando sobre isso. 12 é uma dúzia, né? E 6
é meia dúzia, tá? Você sabendo disso, você vai finalizar essa atividade aí bem facinho, tá bom? Tá pedindo só pra você desenhar uns desenhos até completar 12. Do outro lado você vai contar. Se tiver 6, você tem meia dúzia. Se você tiver 12, você tem uma dúzia, certinho? Capricha aí e manda um oi pra tia Suzana aí dizendo que tá tudo ok, tá bom? Beijão!